Vamos pedir a presença desse Deus sobre nós? Senhor Deus, nós queremos colocar o nosso coração na Tua presença, pedir que o Teu Espírito Santo venha sobre nós, venha sobre a nossa vida, sobre o nosso viver, sobre o nosso ser. Manifesta, Senhor, a Tua graça sobre nós. Alcance, Senhor, todos aqueles que necessitam agora da Tua presença, ó Pai. Que o Teu Espírito Santo seja o grande consolador, o mediador desses momentos que estamos vivendo, ó Deus. Manifesta sobre nós a Tua vontade, a Tua graça e o Teu poder. E realiza, Senhor, as Suas maravilhas na nossa vida. Nós abrimos o nosso coração, nós abrimos todo o nosso ser e todo o nosso viver, para que se cumpra em nós o Teu querer, Deus. Derrama sobre nós o Teu Espírito Santo. Leva-nos, Senhor, para cada vez mais perto da Tua presença, da Tua graça. Que o Teu Espírito Santo seja o nosso condutor. Nós abrimos o nosso coração. Vai falando isso para o Senhor. Eu abro as portas do meu coração. Eu abro as portas da minha vida, Senhor, para que o Senhor possa estar presente, possa realizar maravilhas sobre a minha vida. Eis aqui o meu coração, Senhor, eis aqui a minha vida. Toma conta de mim e de todo o meu ser, de todo o meu viver. Em nome de Jesus. Amém, amém. Você já disse assim, ó, bom dia, Espírito Santo. O que é que nós vamos fazer juntos hoje? Já falou isso com o Espírito Santo? Sejam muito bem-vindas aqui. Vai chegando, vai compartilhando essa live. Vou compartilhar aqui de novo. Vai convidando as pessoas a estarem conosco. Vamos lá. Deixa eu enviar aqui. Aí. Vamos lá, vai convidando as pessoas. Hoje eu quero que você possa se sentir bem acolhida aqui, viu? Seja muito bem-vinda, muito bem-vinda. Eu tenho uma palavra maravilhosa para entregar sobre você, sobre a sua vida, e eu quero que o Espírito Santo leve essa palavra sobre você. Hoje eu quero conversar sobre algo que mudou completamente a minha visão, a minha imagem, né? Aquilo que eu pensava sobre transformação, sobre o que é a transformação. O que acontece assim é que muitas mulheres acreditam que o problema delas é feita por falta de disciplina, né? Quantas mulheres eu recebo, quantas mulheres chegam até mim e vão dizendo, olha, eu não consigo fazer isso. Ontem mesmo eu fiz um atendimento desse. E ela dizia assim, sei lá, parece que é preguiça, parece que eu procrastino, eu sei que eu tenho que fazer, mas eu deixo para depois, né? E eu quero dizer que na maioria das vezes não é isso. O que faz uma mulher desistir, o que faz uma mulher desistir dela mesma, não é preguiça. E eu quero que você preste bem atenção nisso. Não é preguiça, mas é uma desconexão consigo mesmo. É uma desconexão da sua identidade, quem você nasceu para ser. Porque uma mulher que não sabe quem é, ela vai se abandonando mesmo ao longo do processo. Ao longo da sua vida, ao longo daquilo que ela está vivendo. Principalmente nas situações mais desafiadoras que ela se encontra. Por mais que ela acredite em Deus, por mais que ela tente viver o novo, ela vai se abandonando no processo. Sabe por quê? Porque ela não se vê como Deus a vê. Ela está desconectada da sua identidade. Então, ela começa e para. Tudo na sua vida. Em todas, parece que todas as áreas da sua vida está estacionada. Parece que as determinadas áreas que ela pensa, ela começa, ela vai, mas ela retrocede. E ela se abandona no processo. Então ela cuida de todo mundo, mas é difícil cuidar dela. Ela cuida dos outros, ela se culpa por descansar, ela se culpa porque se sente insuficiente. Então essa mulher é uma mulher desconectada da sua identidade. Nós temos uma identidade. E é nisso que eu sempre trabalho. Nós temos uma identidade. Então ontem na academia foi muito interessante.
eu estava fazendo atividade e eu comecei a pensar, o que de verdade transforma uma mulher? Eu via tanta gente ali, tantas mulheres, né, que estavam focadas nos seus exercícios, que estavam focadas naquilo que estavam fazendo, tantas mulheres ali que estavam olhando para o seu corpo e fazendo essa atividade. Então eu comecei a pensar, o que de fato transforma uma mulher? É a disciplina ou é a identidade? E eu acabei até começando o História do Dia com essa enquete. E foi unânime a disciplina. Muitas disseram, o que transforma uma mulher é a disciplina. Mas sabe o que acontece? De verdade, a disciplina ela faz todo sentido, ela te leva, te conduz a uma transformação. Só que tem um porém aí que a gente precisa se atentar. Não existe uma disciplina que seja constante se você não tiver identidade. Não existe uma disciplina focada naquilo que é certo, naquilo que é coerente, naquilo que é bom para você, se você não tiver identidade. Bom dia, Nalu, bom dia, Maria Angélica, bom dia, meninas. Vai chegando e vai compartilhando essa live. Bom dia, Thalita, bom dia. Vai chegando e vai compartilhando essa live. E eu comecei a olhar e é verdadeiro. Quantas mulheres estavam ali focadas nos seus exercícios, nas suas atividades, no seu corpo? Porque na mentalidade dessas mulheres, o que elas querem é ter um corpo bonito. Estão erradas? Não, elas estão cuidando do corpo. Onde é que está o erro? É buscar a disciplina sem saber de verdade quem elas são. Porque quando você tem esse tipo de atitude, você busca preencher algo. E você sempre vai estar buscando preencher algo. Seu foco está no corpo, está no físico. Ao invés de estar na alma, de estar dentro, de olhar para si. Oi, Pati, bom dia. Rosenilda, bom dia. Vai chegando e vai compartilhando essa live. Eu tô aqui contando a história de ontem, eu na academia. Transformação de uma mulher. É disciplina ou é identidade? Muitas responderam, é disciplina. E faz sentido. Mas se você não tiver uma identidade definida, se você não voltar para si, você se abandona no processo de alguma forma. E isso não é sobre academia. Porque muitas estão dentro de uma academia, muitas estão focadas no corpo, mas abandonam a si mesmas. Porque só pensam no corpo, mas e o interior? Qual é o vazio que você carrega que faz você apenas focar no corpo? Entende? Então, essa mulher que ela não tem identidade, ela sempre vai começar algo e ela vai parar. Seja numa questão profissional, seja numa questão pessoal, até mesmo nos relacionamentos. Porque ela não se vê como merecedora. E assim por diante. Ela vai se sentir insuficiente, ela vai viver tentando conquistar algo externamente para preencher o quê? O interno, que é o que eu falei do corpo. Mas existe uma verdade muito importante, muito importante. Você nunca sustenta por muito tempo aquilo que não combina com a forma como você se vê, como você se enxerga. Então, se você não se vê como alguém autêntica, se você não se reconhecer como alguém amada, se você não se vê como alguém importante, alguém capaz, você não vai sustentar aquilo que faz bem para você por muito tempo. É por isso que identidade importa tanto. É por isso que identidade importa tanto. Hoje, quando você olha para si, quando você tem uma visão de si, é esse pensamento sobre você que você carrega para a vida. E é isso que você vai sustentar por muito tempo. Quando não se tem isso, você não sustenta por muito tempo. É passageiro. Tá fazendo sentido isso que eu tô falando para você? Tá fazendo? Se estiver fazendo, escreva aqui, ó, identidade. Identidade. Vou pegar minha palavra aqui. Eu quero compartilhar com você um versículo de Provérbios. Provérbios é um livro riquíssimo, Ele tem 31 capítulos
E você pode fazer a experiência de ler um capítulo por dia. No dia de hoje, por exemplo, hoje é dia 13 de maio, dia de Nossa Senhora de Fátima, olha que coisa linda. Você vai lá e leia o capítulo 13, um capítulo por dia. É uma grande sabedoria. Olha lá, Paty, identidade. Se tá fazendo sentido para você, escreve aqui, ó, identidade. Vamos lá, eu vou ler com você Provérbios, capítulo 23, versículo 7. Capítulo 23, versículo 7. Porque ele se mostra tal qual se calculou em si mesmo. Ele te diz, come e bebe, mas seu coração não está contigo. E eu vou trazer para você o que significa essa palavra. Algumas traduções vão dizer assim, porque como imagina em sua alma, assim ela é. É mais fácil essa tradução. A Bíblia da Ave Maria, ela traz palavras diferentes. Mas como imagina em sua alma, assim ela é. Olha lá, porque ele se mostra tal qual se calculou em si mesmo. O que significa isso? Tal como você se vê, como você se imagina. Olha que profunda essa palavra. A forma como você se vê influencia. Influencia na sua vida, em tudo que você faz, como você se posiciona, como você se cuida, o que você aceita, aquilo que você aceita viver. A forma com que você aceita um relacionamento, a forma com que você aceita ser tratada, a forma como você vive profissionalmente, financeiramente, aquilo que você vai se aceitando. O quanto você suporta e até mesmo o quanto você acredita que merece viver ou sobreviver, ou até mesmo existir. Então, a forma como você se vê, olha que palavra, porque ele se mostra tal qual se calculou em si mesmo. A forma com que você se vê, a forma com que você calcula sobre você, é a forma como você se imagina, é a forma como você se influencia. E tem muita mulher tentando mudar o exterior. Tem muita mulher tentando mudar o exterior, mas continua se enxergando sem valor. Por que ela busca? Não é que está errado mudar o exterior, de forma alguma. Porque nós somos templos do Espírito Santo, o Espírito Santo habita em nós e nós temos que cuidar de dentro e de fora. Mas quando se tem identidade, você enxerga o seu valor e tudo que você faz ao seu redor é para o seu bem, é para o seu valor. Tem muita gente tentando mudar uma rotina, mas continua acreditando que nasceu para sobreviver cansada, que nasceu para sobreviver daquela forma. E a palavra está dizendo tal, da forma com que você se mostra, com que você calculou em si mesma, assim você é. Como você imagina a sua alma, assim ela é. Então isso é sobre você. É sobre você acreditar na sua capacidade, é a maneira com que você se enxerga. Tem muitas meninas, muitas mulheres, como eu falei, tentando mudar o corpo, tentando mudar a rotina, tentando construir uma vida nova, mas carrega ainda uma identidade ferida, uma identidade machucada, uma identidade voltada ao passado. Quantas mulheres vivem com isso? Com mágoas, com feridas? Quantas mulheres vivem com aquilo que foi plantado na sua vida lá no passado, por conta da sua história? Então elas se definem por conta de uma ferida, por conta de algo que estão vivendo. Mas sabe o que acontece? Essa mulher, ela sempre volta aos padrões antigos. Por quê? Porque ela sempre tenta construir uma vida nova, viver uma nova rotina, mudar o seu corpo, mas ela volta aos padrões porque ela não reconhece a sua real identidade. Então não é sobre disciplina. A disciplina, ela existe e faz todo sentido. Mas se você não voltar para a sua identidade, se você não ser a mulher que Cristo quer que você seja, se você não se ver como Deus te vê,
Não tem como sair disso. Sair dessa sobrecarga, sair desse ciclo vicioso. Sair do lugar que você se colocou ou que as situações te levaram e você aceitou. Oi, Eliane, a paz, querida. Deus abençoe. Tá fazendo sentido? Clica aí no coraçãozinho, escreve identidade, fala comigo aí. A transformação verdadeira, ela sempre vai começar de dentro para fora. Então, perceba o seguinte, ó, num processo com nutricionista, é sempre dessa forma. A verdadeira nutricionista, ela vai te orientar a isso. Não adianta você focar naquilo que está por fora, em perder o peso, em eliminar o peso, se você não tiver essa consciência. Se você não colocar isso como mentalidade, se não mudar a sua forma de se ver. Entende? Então tudo começa aqui, ó, é de dentro. Quando uma mulher entende isso, ela entende que ela é filha amada, ela entende que ela tem valor. Quando ela entende toda essa situação, ela começa a viver de forma diferente. Ela começa a enxergar de forma diferente. Ela sabe que ela merece cuidado, ela sabe que ela não precisa se abandonar para ela poder ser aceita. Ela sabe que ela não precisa de ser aprovada, ela não precisa ser aprovada pelo outro, porque ela já foi aprovada por Deus. Isso é você reconhecer a identidade. E quando você sabe isso, você começa a ter a disciplina. Porque você faz porque sabe quem é. Bom dia, Vera, Cida, bem-vindas aqui. Entende? E tudo começa a mudar. E aí você começa a ter disciplina por uma causa. Porque eu sei quem eu sou. Eu tenho o reconhecimento de quem eu sou. Eu sou filha amada, eu tenho um valor imensurável. Eu mereço ser cuidada, eu não preciso me abandonar. Eu não preciso abandonar o meu corpo físico, eu não preciso abandonar o meu emocional, eu não preciso abandonar o meu espiritual para eu ser aceita, eu não preciso disso. Então tudo muda. Quando você reconhece a sua identidade, você começa a viver o que a palavra está dizendo. A forma como você calcula sobre si mesma começa a se mostrar. Porque o seu consciente está dizendo isso. Não, você não pode aceitar isso. Você começa a pôr limites. Porque você se vê. Então isso aqui não é para mim. Não aceito. Você começa a dizer não. Começa a cuidar do seu corpo não por punição. Não por punição, não por querer mostrar, não porque a sociedade está exigindo isso de você, mas por honra a você. Por honra a você mesmo. Existem muitas mulheres que focam na disciplina do corpo, e aquilo se torna prioridade para ela. Mas se você for a fundo, você vai entender que essa mulher tem um vazio grandioso dentro de si, se ela não reconhece a sua identidade. Mas quando ela conhece a sua identidade, quando ela sabe de fato quem ela é, quando ela tem a sua identidade formada, quando isso vem de dentro para fora, ela foca no corpo e ela foca na alma. E ela consegue viver de uma forma leve. A mulher que reconhece a sua identidade, a mulher que sabe quem é, ela aprende a dizer não sem culpa. Ela descansa, porque descansar também é maturidade, ela entende isso. Ela entende que o descanso é necessário. Ela para de viver no piloto automático, de quando você clica. Ontem, em um dos meus atendimentos, a minha mentorada dizia assim: Maria, parece que eu durmo e eu acordo e faço tudo o que eu tenho que fazer, e aí eu durmo de novo, acordo, sabe? É uma rotina cansativa. Ela dizia assim: eu não consigo, eu tenho tantas demandas que eu não consigo, por exemplo, parar. Eu gosto tanto de ler a Bíblia, mas eu não consigo parar, porque eu vivo isso. E aí
ela mesma disse assim para mim, ó. Ela mesma disse assim para mim. Mas não é falta de tempo. É porque eu realmente não consigo me organizar. Sei lá, parece uma preguiça. Olha o que ela me disse. E nós vamos nos vendo assim. Mas não é a questão do tempo, é a questão da identidade. Talvez hoje você esteja aqui porque Deus quer falar com você justamente sobre isso. Está te chamando de volta para você mesma. Para você mesma. É importante cuidar dos filhos? Meu Deus, como é? Como é importante? É importante cuidar do esposo? Como é importante? Eu nasci para isso. É importante cuidar da minha casa? Meu Deus, como é? É importante trabalhar? Como é importante isso? Sua vida profissional importa. Mas deixa eu te dizer, se você não cuidar de si mesma, tudo o que você faz ao seu redor é por demandas, não é por amor. Você acha que você está amando, mas isso vai se transformar num cansaço tão gigante que nem você mesmo vai conseguir suportar. Então é hora de parar de viver no automático. E entender que Deus está te chamando de volta para si mesma e não para uma versão poética. Não por uma versão poética, uma versão perfeita. Não. Deus está te chamando justamente para você mesma. Uma versão consciente de quem Ele te criou para ser. E a mulher que sabe quem é, ela não aceita qualquer ambiente. Ela não aceita qualquer ambiente, mesmo dentro da tua casa. Ela se posiciona não com autoritarismo, mas com autoridade. Ela se posiciona com exemplo. Ela se posiciona mudando o ambiente. É aí que a disciplina vai vir. Ela não aceita migalhas emocionais. Mas principalmente, ela não se abandona mais. Ela cuida do seu corpo, da sua alma e do seu espírito. Essa é a mulher real. Essa é a mulher que conhece a sua verdadeira identidade. Essa é a mulher que sabe de verdade quem ela é. Essa é a mulher. Então, quem se tornou tentando sobreviver, se tornou uma mulher sem energia. Uma mulher cansada de si mesma, cansada das coisas, dos seus afazeres, das coisas ao seu redor. Por isso, olhar para você é a parte mais preciosa que você pode oferecer a Deus. Quem Deus está te convidando a ser hoje? Você que está aqui comigo, que tem ouvido essas palavras, quem Deus está te convidando a ser? Lembre-se, Ele se mostra tal qual se calculou em si mesmo. Como você tem se mostrado? De que forma você tem se visto? Qual é o olhar que você tem tido para você? Quem você se tornou tentando sobreviver? Tentando sobreviver como mãe, como mulher, como esposa? Quem você se tornou? Qual é o sentimento que está no teu coração quando eu te pergunto quem você está sendo? Porque quando a identidade ela é curada, a transformação ela deixa de ser um esforço. Ela passa a ser natural. Eu vou contar algo para você. Nessa transformação que eu vivi na minha vida, que foi assim muito intensa. Desde que nós nos casamos, isso tem 27 anos, né? E claro, eu sempre mantive a casa organizada. Dentro do necessário, dentro do possível. Mas sempre foi algo assim, né? Que eu fazia porque tinha que fazer. E quando eu passei por toda essa transformação, foi muito interessante que quando eu passei por toda essa transformação, eu comecei a voltar para minha casa. A ter o prazer de voltar para minha casa. Nesse processo de transformação, eu entendi assim, oi Noêmia, bom dia. Eu entendi algo que foi sensacional na minha vida. De que existe um lugar na minha casa e que ninguém pode assumir o meu lugar. E que esse lugar não é da mulher que só faz, mas é da mulher que é.
É da mulher que sabe, que reconhece quem ela é. Quando a minha identidade foi curada, eu me posicionei como mãe. E essa semana ainda, nós estávamos ali, meu esposo estava em viagem, acho que foi ontem de ontem. O Pedro e a Ana entraram no meu escritório, eu tinha finalizado um atendimento à noite, e eles entraram ali, e eu arrumando o meu escritório. E eles começaram a conversar e voltaram em assuntos de quando nós morávamos em Londrina, que eles eram menores. E aí, nesse processo, o Pedro disse assim: nossa, mamãe, você lembra quando você gritava tanto comigo? E ele dizia assim: mamãe, você lembra? Você falava, Pedro! E gritava tanto comigo. E eu disse pra ele: não, filho, não lembro. Mas é claro que eu lembrava. Comecei a dar risada. E ele começou a lembrar de fatos. A Ana também lembrou de um fato de quando eu me estressei tanto com os 3 e eu cheguei a esse limite. Eu cheguei a isso. Eu estava tão exausta emocionalmente que teve um dia dentro da minha casa e eu não recordo o que de fato aconteceu. Bom dia! Bom dia, Ed, tudo bem? Bem-vinda aqui. E eu não lembro de fato o que aconteceu antes, mas eles me tiraram tanto do sério. Não foram eles, na verdade, a situação que eu estava vivendo. Eu estava sobrecarregada, eu estava emocionalmente ferida, cansada. E quando nós estamos assim, nós perdemos a nossa identidade, nós sangramos na vida de quem? Das pessoas mais próximas a nós. Esposo, filhos, pai, mãe, aqueles que estão mais ao nosso redor. E aí, naquela hora, eu fui para a sala e eu lembro que para não voar em cima deles, eu peguei a cadeira e joguei no chão. Joguei a cadeira no chão. Olha a que ponto eu cheguei. Mas eu digo para você, aquela foi a última vez que eu tive um comportamento disfuncional daquilo que eu estava vivendo. Eu sei que nesse momento você vai dizer, nossa, não acredito que a Maria fez isso. Eu fiz. Porque eu tinha me perdido da minha identidade. Eu já não sabia mais quem era, eu não encontrava valor em mim, eu não encontrava valor na minha vida. Oi, Noêmia. Deus abençoe a sua recuperação, amada. Pode ouvir até se você quiser, viu? Fica gravada depois. Eu não me via mais como tal. Eu não sabia, eu não me reconhecia. Então, naquele momento, eu estava sobrecarregada, cansada. E o que eu mais queria na vida, olha como são as coisas. O que eu mais queria, o que eu mais almejava na vida era ser mãe. Eu queria tanto a maternidade para minha vida. Tanto a maternidade, me emociona falar isso para você. Porque Deus foi muito bom comigo de ter me resgatado. De ter colocado pessoas que trabalhou em mim, que trabalhou na minha vida e resgatou a minha identidade, que me fez ver o meu valor, que me fez sair do automático, que me fez voltar para mim mesma. Aquele dia que eu lembro, eu peguei a cadeira e eu só fiz assim, ó, na cadeira. E os meus 3 filhos olharam para mim com os olhos arregalados. Arregalados. Eu me perdi de mim mesma. Eu olhei para eles e eu disse, me perdoa. E fui chorar. Porque eu estava desesperada. Olha onde eu cheguei. A falta de identidade te faz viver coisas que você não quer viver. Te faz ferir pessoas que você não quer ferir, mas você está tão emocionalmente sobrecarregada que quando você vê, você sangra nas pessoas que você mais ama. Oi, Franciele. Receba essa palavra então, amada. E aí, depois daquele acontecimento, eu decidi que os meus filhos não mereciam uma Maria daquele jeito, uma mãe daquele jeito. Então eu busquei ajuda, eu fui cuidar de mim,
E aí eu fui passar por um processo de transformação. E pasmem, eu era uma pessoa muito da igreja. Eu já pregava, porque faz muitos anos que eu prego, que eu anuncio a palavra. Para você entender que mesmo dentro da igreja existem mulheres sobrecarregadas. E nessa hora, qual era? O que eu pensava? Que eu não podia ser vulnerável, que as pessoas não podiam ver isso em mim. Então eu vivia no automático, fazia tudo o que eu tinha que fazer, e aquela Maria que era lá fora não estava sendo dentro da sua casa. Por quê? Porque ali eles sabiam qual era a minha fraqueza. Então, amado, a disciplina é uma consequência da identidade. Se eu não olhar para mim, eu não vou saber quem eu sou. Eu não consigo sair da vida que eu estou vivendo. Tudo que eu começar, eu vou parar. Ou eu vou fazer de uma forma que eu não vou conseguir ser vista por mim mesma. Eu quero que hoje você olhe para si. Você volte para si mesma. O que está disfuncional na sua vida? Pare e pensa. É assim que Deus te vê? É dessa forma? Será que a forma com que você está vivendo hoje na sua vida profissional, na sua vida financeira, na sua vida emocional, na sua vida espiritual, foi assim que Deus quis que você vivesse? Deus não nos criou para viver numa vida disfuncional. E o que é isso, Maria? O que é isso? É maldição? Não, é apenas eu que não me encontrei com a minha real identidade. Então eu preciso ter a disciplina, agora entra a disciplina, de voltar para mim mesma. De voltar para mim mesma. E quando uma mulher entende quem ela é, ela não negocia. Ela não negocia aquilo que faz bem para ela. Ela não negocia. O que é para ela, é para ela. Eu vou dizer uma coisa básica para você, muito básica. Você imagina, né? Hoje a minha filha mais velha, ela mora em Londrina. E ela já está com 20 anos, né? Mas eu tinha 3 crianças em casa. E eu ganhava muita coisa, né? De alunos, eu era professora da rede municipal de Londrina, então de uma rede particular também. Eu ganhava muita coisa. Guloseimas, assim, né? Eu ganhava muita coisa. E sempre eles invadiam o meu espaço, né? Pegavam aquilo que era para eles. Teve uma vez que eu ganhei uma cesta. E eu fiquei muito brava. Porque eu cheguei em casa e a minha filha mais velha tinha aberto essa cesta. Tinha visto tudo primeiro, eu não tinha... eu não abri. E aí eu disse para ela assim: filha, tá tudo bem você querer, mas esse presente é meu, não é seu. Então quando eu abrisse, você pegaria, eu te daria aquilo que você queria. Então, a partir de hoje, você não pega mais nada que é meu sem que você me consulte. Parece uma coisa tão banal, né? Tão boba, mas foi um posicionamento. Eu fiquei triste, porque eu não vi o presente fechado, a cesta fechada, entende? E aí eu me posicionei. Falei, não, esse é meu. Então hoje, quando chega, a semana passada foi meu aniversário. Eu recebi uma cesta do meu esposo, que mandou em nome de toda a família. Uma cesta de flores com chocolate. Foi muito interessante. As crianças já olharam e falaram: eu quero aquele, eu quero aquele. Eu falei, não, é meu. O que eu quiser dar para vocês, eu vou dar com todo carinho, mas essa cesta é minha. Ai, mamãe, você não vai abrir, você não vai abrir. Eu esperei um momento, eu almocei. Depois, quando eu fui pro sofá, eu abri. Eu peguei qual eu queria e eu disse: agora sim, vocês podem escolher qual vocês querem. É ser uma mãe chata? Não. É meu presente. Ah, mas eles vão ficar com vontade? Não. Eles vão receber o que eles querem. Tá tudo bem. É uma coisa tão simples que eu tô falando pra você, mas é um posicionamento.
É um posicionamento de quem conhece a sua real identidade. Então é isso que vai fazer sentido para você. Você olhar para si de uma forma diferente, e aí a disciplina vai vir. Porque ela vai ser uma consequência. E quando uma mulher entende quem ela é, como eu falei para você, ela para de negociar aquilo que faz bem para ela. Às vezes você aceita fazer tal coisa mesmo sem querer. Às vezes você aceita realizar algo mesmo sem querer. Às vezes você aceita ir para algum lugar mesmo sem querer, só para agradar o outro. Tá certo que tem hora que eu tenho que fazer isso. Mas eu tenho que parar de negociar o que faz bem para mim. Se esse é o meu momento, é o meu momento que eu vou viver. Entende? Então a mulher que ela se conhece, ela não treina apenas por estética, ela treina porque ela cuida do seu corpo. Ela busca uma atividade física porque ela entende o seu valor, ela sabe que ela precisa daquilo, porque lá na velhice ela vai ter o que for suficiente para ela cuidar de si mesma. Ela não organiza uma rotina só por obrigação, mas ela faz isso porque ela percebe que ela merece viver com mais leveza. Eu hoje voltar para minha casa, eu dizia sobre isso, né? Depois eu lembrei da cena da cadeira e não terminei de falar, de concluir esse pensamento. Eu hoje estar na minha casa é o maior prazer da minha vida. Eu trabalho aqui, dentro da minha casa tem o meu escritório. Eu trabalho aqui. Sou eu que cuido da minha casa. Antes de eu realizar o meu primeiro atendimento do dia, a minha primeira atividade do trabalho do dia, eu organizo a minha casa. Eu tenho prazer em sentir o aroma da minha casa. Eu tenho prazer de arrumar as coisas da minha casa. Maria, mas é que agora você tem tempo para isso? Não. Não é sobre tempo. É o que eu disse para você. Ontem mesmo, essa minha mentorada disse assim: na verdade não é o tempo, Maria. Acho que é uma preguiça. E não é questão de preguiça, é questão que você não sabe quem você é. Você não volta para sua identidade, porque a mulher que tem a sua identidade, o tempo que ela tem é o mesmo. São 24 horas o dia, mas você coloca as atividades do dia de acordo com o que você consegue fazer. E você se tem como prioridade, você começa a olhar para você como prioridade. Então a identidade, o que ela vai fazer com você? Ela vai criar permanência. Ela vai criar permanência na vida dos seus filhos. Ela vai criar permanência na vida do teu esposo, no seu sacramento, no sacramento que você vive. No seu relacionamento, você que está namorando, você que está noiva, você que tem alguém. Ela vai criar permanência, presença. E sabe o que ela vai fazer com você? Ela vai criar constância. Você vai passar a ser constante naquilo que você não é. Você vai ter uma constância espiritual, você vai ter uma constância emocional, você vai aprender a ter uma constância de cuidados consigo mesma. É assim. Muitas vezes em coisas simples não conseguimos nos posicionar e é preciso exatamente. Às vezes são coisas tão simples que depois você fica com tanta raiva de ter aceitado aquilo. Você perde tanta energia com aquilo e você fala: por que eu não falei isso? Por que eu não me posicionei dessa forma? O que é? É a identidade. E a disciplina baseada apenas na pressão, ela vai cansar. Ela vai cansar. O que acontece quando você pressiona os seus filhos para fazer algo? A gente ensina, mas se for a base da pressão, vai cansar. Ele tem que fazer aquilo por prazer, por amor, né? Meu filho sempre diz assim: mas por que eu tenho que fazer algo, né? Ou às vezes limpar o banheiro, fazer alguma coisa. Para que eu preciso fazer isso? Eu vou ter alguém que faça por mim. Daí eu disse para ele assim: filho, até para você limpar o banheiro ou ter alguém para limpar o banheiro, você precisa aprender a servir. E aí você vai olhando para isso com amor, porque você sabe quem é. Como você quer ensinar algo para os seus filhos, como você quer deixar um legado para os seus filhos se você não se vê,
Se você não se olha, não se vê como uma pessoa importante, uma pessoa amada, uma pessoa de coragem, como? A identidade, ela vai te trazer constância. E a disciplina baseada na identidade é que vai sustentar a sua vida. É diferente fazer algo para provar valor. É diferente fazer algo para provar que você é boa, para provar que vai dar certo. Entende? Essa semana também, em um dos atendimentos, a minha mentorada, uma outra mentorada disse assim para mim: Maria, é tão interessante, porque parece que quando eu me formei, eu queria provar para toda a minha família que eu era capaz. Então, eu fui ali na minha formatura provando, mostrando para os outros que eu era capaz. Entende? E a gente acaba vivendo dessa forma, mostrando para o outro que nós somos capazes. E eu não preciso mostrar para ninguém que eu sou capaz, eu preciso me ver como capaz. Sou eu. Então é diferente você fazer algo para você provar valor para alguém. Porque muitas vezes por trás de uma suposta disciplina, né, está alguém que quer provar valor. Que quer provar que é boa nisso, que quer provar que consegue tal coisa. Então o que você precisa fazer? É fazer algo porque você já entendeu o valor que você tem. O valor que você tem. Estou em processo de restauração em vários aspectos da minha vida. Parei de responsabilizar o outro pela minha atual condição. Olha, perfeito, Ana Lu. Sabe por quê? Isso se chama autorresponsabilidade. Quando a gente não tem uma identidade definida, quando a gente se vê como o outro nos vê, quando a gente segue padrões repetitivos, quando a gente se posiciona de uma outra forma, nessas horas, o que acontece na nossa vida? Nós passamos a responsabilizar o outro. Então, por que eu sou assim? Eu sou assim porque minha mãe era assim. Eu sou assim porque meu pai me ensinou a ser assim. Eu sou assim porque eu vivi numa vida assim, 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 assado. Então, você acaba mostrando que você é desse jeito por causa do outro. E responsabilizando o outro por aquilo que você vive hoje, por quem você está sendo hoje. Bom dia, Augusta. Deus abençoe. E assim vai. Então eu preciso fazer algo porque eu entendo o valor que eu tenho. E eu tenho que parar de responsabilizar o outro. Eu quero trazer outra palavra para você que vai estar em Efésios. Efésios capítulo 2, Efésios 2, 10. Olha só, que essa palavra, Efésios capítulo 2, versículo 10, vai dizer assim, ó: somos obra sua, criados em Jesus Cristo, para as boas ações, que Deus de antemão preparou para que nós as praticássemos. Somos obras suas. Obras suas. Então, olha essa palavra. Algumas traduções vão dizer assim, ó: somos feitura dele, criados em Cristo. Somos feitura dele. Somos obras do Senhor. Quando você entende quem você é, as suas escolhas começam a refletir essa verdade que a palavra trouxe para você. Essa verdade aqui. Quando você entende de fato quem você é. Essa palavra, essa verdade vai fazendo sentido para você. Então, talvez o que você precisa hoje não é se cobrar mais, é se reencontrar. E se reencontrar começando com essa palavra aqui, ó. Somos obra sua. Eu sou obra do Criador. Eu sou obra do Criador. Hoje eu partilhei até um versículo que fala que nós somos da raça do Senhor. Deixa eu lembrar qual era. Deixa eu pegar aqui. Deu uma cortadinha aí. Em Atos dos Apóstolos lá. Atos dos Apóstolos 17. Deixa eu pegar aqui. Somos da raça do Senhor. É linda essa passagem. É a leitura de hoje. A leitura a leitura diária hoje. Capítulo 17,
Versículo 26, olha o que vai dizer. Nós somos também de sua raça, porque é nele que temos a vida, o movimento e o ser. O Senhor sabe quem ele é. E se eu sou da raça do Senhor, se eu sou pertence do Senhor, se eu fui criada, como diz aqui Efésios, somos obra sua, criados em Jesus Cristo. Eu sou obra do Senhor. Eu tenho que viver como tal. Você já parou para pensar que quando você não compreende o seu valor, quando você não se vê como Deus te vê, você está negando a raça, negando a imagem que Deus te criou para ser? Você já parou para pensar nisso? Quando você não se vê, quando você vive uma vida disfuncional, você não está de acordo com o que Deus te criou para ser. Então, quando uma mulher, ela cura a sua identidade, ela para de se abandonar. E a disciplina deixa de ser um peso para ela. Ela para e começa a se tornar um reflexo de amor, do valor que ela tem. Ela para com isso. Lembra que eu dizia dos meus filhos? Hoje eles sabem quem eu sou. Ontem eu saí de um atendimento, deixei tudo preparado para eles jantarem. E eu entendi que a mesa é o altar da nossa casa. Então toda a refeição é feita na mesa, ninguém come no sofá. E eles sabem disso. E aí ontem eu deixei tudo preparado porque eles não quiseram jantar antes. Então deixei tudo preparadinho. E hora que eu saio do atendimento, a salada tá aqui em cima da mesa intacta. E eu deixei tudo preparadinho lá na cozinha, né? A mesa feita, posta, com a salada e as outras coisas. O arroz, a carne, o feijão, o legume, tava lá na cozinha. Para eles poderem colocar no prato, esquentar, porque eles não quiseram na hora. E virem para a sala, para a mesa. Eu cheguei, a salada intacta. Eu falei, viu? Vocês não comeram a salada? E eles disseram, eu não vi. Eu falei, vocês não viram? Não viram porque comeram assistindo televisão. Aí eu me posicionei, chamei a atenção, sem gritos. Mas eu mostrei que naquela hora eles estavam errados. E foi diferente. Porque no dia anterior, quando o Pedro dizia, mamãe, você gritava tanto com a gente, né? Gritava tanto comigo. Pedro! Se fosse naquela época, eu ia dizer, Pedro! Ana Lívia! Vocês não comeram salada! Agora eu vou jogar essa salada fora! Eu já tinha jantado. E aí, eu só disse assim, filhos, vocês não comeram a salada. Vocês sentaram onde para comer? A gente sentou na cadeira. Eu falei, que cadeira? Eles sentaram na cadeira da sala. Na minha sala tem o sofá e tem 2 cadeiras. Eles sentaram na cadeira da sala, porque no sofá não podia comer. Mas eles sentaram na cadeira. E eu disse, vocês sentaram na cadeira e não sentaram na mesa. Por isso, não, a gente sentou. Eu falei, não sentaram. Porque senão, se vocês tivessem sentado, vocês teriam... Eu disse, vocês sentaram no sofá? Não, não sentamos. Falei, vocês não sentaram na mesa, porque senão vocês teriam visto a salada. E eles disseram, que a gente sentou na cadeira da sala. E aí eu chamei a atenção com amor. Quando eu terminei de chamar a atenção, estava tudo bem. Eu já fui perguntar outra coisa, passou. Na hora eu fiquei muito brava, porque eles não sentaram na mesa, eles descumpriram a regra porque eu não estava ali. Olha só. E eu perguntei, onde é que nós temos que comer? Na mesa. Nós fazemos uma oração antes. E eles sabem disso. Ontem, na hora do almoço, só nós 3. E eu fui colocando a comida no prato e o Pedro começou a oração. E eu nem tinha me tocado. Então, o que é isso? É um novo posicionamento. É a minha identidade. Entende? Se você não sabe a sua identidade, você não passa isso para os seus filhos. Você não vive isso. Então a disciplina, ela deixa de ser um peso. Quando você se encontra com a sua real identidade. A transformação, ela começa dentro.
E quando esse interior está curado, quando esse interior está florido, a vida inteira vai te acompanhar, os seus filhos, o ambiente da sua casa vai ser outro, vai ser diferente. Foi bom estar aqui, maravilhosa. Vamos finalizando esse momento. Foi maravilhoso estar aqui com você. Fiquei muito feliz de você estar aqui. A próxima quarta-feira eu quero trazer algo assim muito rico também para sua vida. Então você pode me manda assim no direct, Maria, fala sobre isso na próxima semana. Manda uma mensagem para mim, Maria, eu queria que você falasse mais sobre tal coisa, né, sobre determinada área da sua vida, relacionamento, família, filhos, dar continuidade sobre esse assunto, sobre identidade, vida emocional, espiritual. Manda lá no direct e fala mais sobre disciplina. Manda lá e fala, Maria, fala mais sobre isso, vai ser muito bom, tá? Manda lá pra mim. E na próxima quarta-feira estaremos aqui às 7h37. Maravilhosos, um beijo no seu coração, Deus abençoe a sua vida. Eu quero pedir, Deus, que o Senhor derrame sobre nós a tua unção, a tua graça e o teu poder. Que o Senhor nos encha do teu Espírito Santo, renove o nosso coração e que essa palavra, tudo aquilo que foi anunciado, possa nos trazer a certeza da tua graça sobre nós. Que nós possamos ser envolvidos com essa força do alto, com essa presença na nossa vida e possamos ter essa certeza da nossa real identidade, que nós possamos nos levantar e assumir quem nós nascemos para ser. Em nome de Jesus, amém. E lembre-se, a transformação começa dentro de você, dentro de você. E deixa eu te falar algo. Você que deseja estar numa sessão individual comigo, entrar numa sala de transformação comigo, pra gente trabalhar identidade, fé e clareza emocional. Ali no link da bio tem um formulário. Você preenche ele, que em breve você vai receber uma ligação e vai ter a oportunidade de estar comigo numa sessão individual de 1 hora, tá bom? Lindonas, um beijo, olha quanta gente maravilhosa, Deus abençoe, Ana Lu, Fábio, Cida, Deus abençoe vocês, Eliane, até a semana que vem, se Deus quiser, todos vocês que estão aqui, viu? Um beijo grande, Deus abençoe, Miriam, Jamile, Chile, Augusta, Deus abençoe todas vocês. Beijo, fique com Deus, até a semana que vem.